Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Nós estamos vendo como a vida antes de Cristo é totalmente diferente. Às vezes trabalhamos muito, às vezes temos anos repetindo as mesmas frases ou pensamentos para nos convencer que estamos indo bem, mas depois a palavra de Deus chega e como martelete batendo no concreto, uma pedra, Deus começa a trabalhar para quebrar aquele coração endurecido, aquele entendimento fechado. Ele começa a abrir para nos ver qual é a situação atual, qual é a realidade. E vemos alguns exemplos na Bíblia, exemplos bons, de como Deus às vezes trabalha de uma forma impactante, forte, assustadora até às vezes, porque nós somos tão convencidos que nós sabemos melhor, que nós estamos já no caminho certo, que o nosso jeito, que a nossa crença é tudo lícito e bom. E daí Deus chega e dá uma tapa forte, Ele nos derruba, nos joga no chão, para que aí estamos só olhando para cima e vemos Ele na glória e grandeza dele e diz, eu estava errado. Eu não sabia nada. Muitas pessoas, eles são rígidas, têm compromisso, eles dizem, não, eu sei, não, eu estou convencido, e eles vivem a vida conforme certas crenças que eles estão persuadidos que está tudo certo. E depois, Deus chega e fortemente, pá, diz, não, todo esse tempo você estava errado, todo esse tempo você não estava fazendo certo, você estava fazendo errado. Você não estava fazendo o meu trabalho. Você estava inimigo em oposição ao meu trabalho, ao meu reino. E Deus chega com ousadia e com força e na majestade dele, dizendo para nós, em sério? Você não sabe nada. E daí temos uma escolha. Arrependeremos do nosso erro? Entenderemos e aceitamos a nossa vileza e pecado e rebeldia e clamamos pela misericórdia, ou vamos tentar nos justificar diante dos olhos desse Deus que está bravo conosco por falta de entendimento, por causa da nossa falta de entendimento. Atos 26, temos o testemunho de Paulo. A vida dele antes de Cristo não era a vida de um ladrão. Não era vida de viciado, não era quem sempre estava na balada, não era a vida de um fornicador ou adúltero. A vida dele não era de ladrão ou de assaltante. A vida dele não era do traficante. A vida dele não era de político corrupto. A vida dele era religiosa, zelosa, compromissado. E mesmo assim, ele estava totalmente errado em tudo. Atos 26, ele deu testemunho para alguns incrédulos, dizendo, olha, a minha vida era assim e eu estava tão certo, tão persuadido até o ponto que Deus me acordou. E eu tinha uma decisão para tomar. Atos 26. Se lemos versículo 4 a 6, vemos parte do testemunho de Paulo aqui. Ele diz, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Ele disse, olha, os da minha nação podem dar testemunho, eles podem dizer para você como era a minha vida, como eu vivi, porque eu era da seita mais severa. Como a vida de Paulo estava, antes de Cristo, uma vida zelosa e totalmente errada. Zelosos, mas errados, assim somos. Às vezes. Se descemos até versículo 9 e ler mais uns versículos aqui, ele começa a descrever aquele furor dele, aquele compromisso dele, aquele zelo que ele demonstrava sempre como fariseu, em busca da justiça de Deus.
a favor da justiça de Deus, procurando ser um servo de Deus, zeloso e totalmente errado. Ele diz, versículo 9, bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, como contra o nome de Jesus Nazareno. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo disse, Rei Agripa, não é que eu não estava totalmente persuadido da fé cristã. Não é que eu estava só meio morno. Não é que eu era religioso, procurando respeitar a todos e só um dia conversando, achei essa fé cristã muito linda e comecei a seguir e praticar. Rei Agripa, não foi assim. Eu vi Jesus como meu inimigo. E eu estava procurando servir ao Deus do céu. E eu queria acabar com a fé cristã. Eu me levantava contra os discípulos de Jesus, contra os seguidores dele, contra as igrejas que adoram a Jesus e disseram que ele é Deus e o Salvador e o nosso Messias. Eu estava contra eles e enfurecido. Eu estava tão apaixonado pelo meu trabalho. Eu pensava que eu estava servindo a Deus. Eu pensava que eu estava lutando em prol do Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. Eu olhava e dizia, essa fé está errada. Essa religião é problema. Esse grupo, devemos extinguir eles da face da terra. E rei, eu fazia muito. Eu os encerrava nas prisões, eu os tormentava, torturava, forçando eles a blasfemar. Eu fazia tudo para eles sentir tanta dor que eles iam negar a fé. Hey, eu tenho feito coisas horríveis contra crianças e mulheres e homens para forçar eles blasfemar. E quando tomaram a decisão de matar eles, eu sempre dei o meu voto contra eles. Mata-os. Isso era quem eu era até um dia Cristo entrou. Indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes até ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu estava sincero na minha religião. Vivi uma vida severa e rígida. Eu praticava, eu seguia os costumes dos fariseus como nenhum outro. E eu lutava contra esse Jesus e o nome dele. E um dia, Jesus mesmo chegou até mim e me jogou na terra. Eu caindo lá, ouvi uma voz dizendo, dura coisa é, não, Saulo? Não é? E depois eu entendi. Todo esse tempo eu estava errado. Lemos aqui a história, testemunho de Paulo e podemos entender algumas coisas. Primeiro, a sinceridade não é suficiente. A coisa que determina se você faz parte da família de Deus, a coisa que determina se você está bem com Deus ou não é somente você ser sincera. Paulo era sincero. Ele vivia uma vida rígida. Ele praticava e observava todas as coisas e parte do fariseísmo, do judaísmo. Ele era um homem sincero. A sinceridade de Paulo nunca foi o problema, mas ele estava sinceramente errado.
E meu amigo, você pode ser sincero na sua religião, nas suas práticas, na sua vida cotidiana. Você pode ser um membro de qualquer grupo que você quiser e pensar, mas eu estou sincero e Deus conhece o meu coração e eu estou fazendo o meu melhor. Mas a tua sinceridade pode te levar pelo caminho errado, pelo caminho à destruição. Como você pode saber se você está no caminho à vida ou da morte? Como você pode saber que você anda no caminho verdadeiro do Deus vivo? Como? Pois é porque eu estou fazendo o meu melhor, estou muito sincero com todo o meu coração. Tu podes ter sinceridade, isso não determina, isso não significa que você está seguindo a verdade. A sinceridade não é suficiente. Às vezes, vemos a outra coisa, às vezes pensamos que o nosso zelo conta para nos justificar. Eu vou me esforçar mais. Eu estava tendo problema com esse vício, então agora eu vou para todos os cultos. Eu vou cantar hinos e louvores. Eu vou gritar as minhas aleluias lá no culto. Eu vou fazer tudo. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou ser muito zeloso. Eu vou ter um compromisso grande. E nós pensamos que por ser zeloso, eu vou debater esses incrédulos. Eu vou debater o meu tio que é de outra religião. Eu vou debater esse fulano que é ateu. Não, eu vou obrigar a minha família. Eu vou chamar e fazer todo o necessário para obrigar a minha família para chegar aos cultos comigo. E nós, à força, vamos seguir esse caminho. E nós pensamos ser zelosos é tudo necessário. Ou vai mudar o nosso estado. Ou talvez não dizemos assim. Não falamos com essas palavras. Mas vivemos como se o nosso zelo vai impressionar a Deus. Meu amigo, ninguém é salvo pelo zelo deles. A graça de Deus não cai obrigatoriamente sobre o zeloso. Paulo, na época referiram a ele como Saulo, o nome hebraico dele. Saulo era um homem zeloso. O zelo dele impressionava a Deus. O compromisso e rigidez dele ganhou o céu para ele. Esse mesmo Paulo que escrevia que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse Paulo que escrevia em Romanos 3:28, e concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Esse Paulo que escrevia as Gálatas, em Gálatas 2:16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras, porque nenhuma carne será justificado pelas obras da lei. Aí, Paulo era zeloso e ele disse depois, toda aquela sinceridade não servia nada para me salvar. Então, o que foi necessário? Deus o jogava no chão. A nossa sinceridade não é suficiente. Nosso zelo não vai fazer a diferença entre sermos salvos ou não. E se nós não prestamos atenção, se não damos lugar à palavra, à verdade bíblica para nos instruir no caminho da vida, Deus chega e Ele nos bate e nos joga no chão para nos ver quem Ele realmente é. Você acha que as tuas obras de justiça vão impressionar um Deus todo santo? Você que confia que porque você nunca roubou, nunca matou, nunca fornicou, você vai para o céu? Você que acha que, eu estou ajudando o meu próximo, estou sempre fazendo o meu melhor, eu estou lutando, eu estou sempre buscando a minha salvação, eu estou orando e clamando todos os dias para que Deus me perdoe e você acha que pela sua sinceridade Deus vai abrir a porta para o céu? Jesus falou bem claro em Mateus 7, vai ter pessoas no julgamento final que vão dizer, Senhor, fizemos grandes milagres, expulsamos demônios no teu nome. Em teu nome fazemos milagres, Senhor. E Jesus vai olhar para eles e dizer, apartai-vos de mim,
nunca vos conheci. Foram zelosos, foram sinceros, foram poderosos. E Jesus diz, eu não te conheço e nunca te conheci. Vá embora. E serão lançados no lago de fogo. E sofrerão o castigo eterno. Mas foram zelosos? Foram sinceros? Até quando nós vamos recalcitrar? Até quando vamos dizer para ele, Senhor, ok, tua Bíblia diz isso mais? Olha, Senhor, olha o que estou fazendo. Eu estou bem sincero, eu estou fazendo o meu melhor, mas o Senhor sabe o jeito aqui. O nosso povo é assim, e Senhor, olha, tenha respeito, vê o meu coração. Ele diz, é isso, eu estou vendo um coração podre e rebelde. Nossa justiça é pano imundo. É abominação, abominável nos olhos de um Deus todo santo. No julgamento, Deus não vai comparar você com os demais seres humanos. Ele vai comparar você com a justiça perfeita, santa, irrepreensível e puro e perfeito dele. E nenhum de nós seremos adequados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não é mais religioso que Paulo. Você não é mais sincero. Você não é mais zeloso das boas obras. Você não tem maior compromisso do que Paulo tinha. E Jesus chegava e ele disse, você está totalmente errado. Não é difícil você recalcitrar? Não é difícil você bater contra esses aguilhões? Paulo, não é difícil, não é cansativo você tentar mostrar que você merece? Paulo, você merece nada. Seria justo eu lançar você no lago de fogo. Mas eu fiz isso, aquilo, outro diz, e Jesus diz, eu nunca te conheci. Porque Deus nos perdoa e se reconcilia conosco e nos adota na família dele, não através da nossa sinceridade e zelo, mas através da graça e misericórdia dele. É por isso que ele nos perdoa, pela graça. É pela graça que somos salvos e perdoados para sempre. É pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, por meio da fé, que possamos ser reconciliados com Deus Todo Santo e possamos ser justificados, não por ser honestos, não por ser religiosos, não por ser sinceros, mas por ser justificados pela fé. E assim teremos paz com Deus. Você está vivendo como Paulo? Como Saulo? Você está muito compromissado com a tua religião? Você está tentando mostrar a Deus a tua sinceridade e zelo para Ele? Deus não aceitaria a tua sinceridade nem zelo como pagamento do teu pecado. Só o sangue de Jesus Cristo pode te perdoar. Ele quer dar salvação como dom gratuito a quem quiser. Se você gostaria ter certeza que todo o teu pecado é perdoado, você tem sido lavado e purificado pela graça de Deus, e agora você é filho ou filha de Deus, o caminho é pela fé, não pelo zelo. Se tiver pergunta, entre em contato conosco. Te mostramos pelas Escrituras. A salvação não vem pela nossa própria conta. É um presente que recebemos. Obrigado pelo tempo. Deus os abençoe e até a próxima.